A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste terceiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre a lição número 2, a sutileza da banalização da graça. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática nos diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, a nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, dos versículos 4 a 10. Queridos, conta-se que C.S. Lewis, um grande escritor cristão do século passado, ele adentrou a uma sala em Londres onde havia um debate. Um debate onde qual seria a maior contribuição da mensagem cristã à humanidade. E sendo perguntado sobre qual seria essa contribuição, ele respondeu: ora, é simples, a graça. A graça, o favor imerecido de Deus, é o grande diferencial da mensagem do Evangelho frente a qualquer outra mensagem, seja religiosa, seja filosófica, seja científica, é superior a qualquer outra doutrina ou instituição humana. A graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, é o bem mais precioso do cristão. E sendo tão preciosa, tão maravilhosa, e nós homens tão volúveis, vemos que uma das maiores estratégias do diabo ao longo da história é deturpar a graça de Deus. Ou nos fazendo negar ou mitigar a graça por meio do legalismo, onde a aceitação divina se torna uma questão de mérito, de desempenho, de performance religiosa, torna-se uma questão de cumprimento de regras, de rituais, de cerimônias, ou então de esforço pessoal, comportamento moral adequado, respeito a tradições ou costumes dos homens, e toda espécie de autossalvação ou autorredenção, onde o homem tenta se reconciliar com Deus pelo seu próprio esforço. E quando isso acontece, o cristianismo, a mensagem cristã, se torna mais do mesmo, porque todas as outras religiões, todas as outras manifestações de religião ou de espiritualidade, elas se baseiam no esforço humano. Ela se baseia em ser merecedor, em receber a aceitação de uma divindade ou convencer uma certa divindade através do esforço pessoal, ou mesmo, se não há uma divindade a quem se prestar contas, através da evolução pessoal, através de sucessivas reencarnações, ou seja, tudo de acordo com o mérito humano. Ou acontece isso, ou então a estratégia do diabo é contaminar, barateando, banalizando a graça de Deus, eliminando o aspecto confrontador, transformador e ensinador da graça, transformando a graça numa espécie de licença para pecar, fazer o que quiser, usando-a para fundamentar um pensamento antinomista, onde não existe regra, não existe lei, Deus não se importa com o que fazemos ou da maneira que vivemos, onde tudo pode, basta querer. Importante que isso não é uma questão de hoje. As cartas de Paulo já nos revelam isso. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo combate o legalismo judaizante, onde os judeus judaizantes exigiam que a igreja praticasse a lei de Moisés, sobretudo a circuncisão, o alimento kosher e a própria guarda de dias santos, para que fossem aceitos por Deus. E Paulo, ele combate isso veementemente. Da mesma forma, temos Romanos, onde Paulo nos diz, Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esta pergunta retórica de Paulo
revela a sua preocupação, onde pessoas estavam usando a graça de forma banal, como se fosse uma licença para viver uma vida de qualquer jeito. Assim, se faz necessário que cada cristão compreenda a graça divina. Faz-se necessário que essa graça revelada nas Escrituras seja ensinada os seus efeitos, suas implicações e suas exigências. Sim, meu ouvinte, a graça de Deus é exigente. Aliás, se você compreendê-la adequadamente, ela é até mais exigente do que a própria lei. O ponto 1, ou tópico 1 da lição, nos diz sobre compreendendo a graça. E ele traz em primeiro lugar que a graça é divina. Ou seja, a graça tem a sua origem em Deus e não nos homens. Tem origem no seu caráter, no seu amor e na sua misericórdia. A graça é uma expressão do caráter divino. Aliás, o caráter divino revelado nas Escrituras também é uma profunda diferenciação da mensagem bíblica em relação ao paganismo. No paganismo, os deuses eram tidos como poderosos, mas sem caráter, sem ética, sem justiça e sem qualquer santidade. Isto porque os deuses pagãos nada mais são do que criações da mente humana. São exteriorizações da própria natureza pecadora da humanidade, seus desejos, suas cobiças e sua maldade. As divindades pagãs são representações do coração corrupto e enganoso do ser humano, que quer ter todo o poder, liberdade, mas sem santidade, sem justiça, sem responsabilidade, sem compromisso. Por isso, as divindades pagãs nada mais são do que a imagem e semelhança dos seus criadores, os próprios seres humanos. O Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipresente, mas também santo, justo, não compactua com o mal, verdadeiro, fiel aos compromissos assumidos, bondoso, benevolente, misericordioso e gracioso. Manifesta o seu favor, mesmo que nós, seres humanos, não sejamos merecedores. E veja, a graça de Deus não está apenas no aspecto salvífico ou soteriológico. A realidade, a existência, a vida, o ser humano foram criados e sustentados pela graça divina. A graça está presente mesmo antes da fundação do mundo, antes do tempo, antes do espaço, antes que Deus dissesse haja luz. A graça permitiu, viabilizou, avalizou a criação de tudo que existe, o universo, as coisas grandes, pequenas, macros e micros, visíveis e invisíveis. A graça de Deus sustenta todo o universo e a vida. Se a chuva cai, é pela graça. Se o sol brilha, é pela graça. O ar que respiramos, o nosso alimento, a roupa que vestimos, o sorriso de uma criança, a alegria de uma mãe que deu à luz, cada gesto de bondade, cada lágrima de compaixão, cada demonstração de afeto, companheirismo, empatia, misericórdia entre os seres humanos, cada aperto de mão, cada abraço sincero, cada descoberta científica que traz bem-estar à humanidade, que alivia o sofrimento, que produz justiça, cada culto, cada hino, cada mensagem, cada cura, cada oração respondida, cada louvor, cada adoração, cada manifestação dos dons do Espírito Santo na igreja e na vida do crente, cada gesto de solidariedade, cada pessoa que arrisca a sua vida e a sua saúde para cuidar de outro, cada ato de perdão genuíno, cada boa ação que é feita sem esperar nada em troca, o salário que recebemos, a força que temos para levantar de manhã, para trabalhar e estudar. Tudo é pela graça, tudo é favor imerecido. Como Tiago nos diz, no capítulo 1, versículo 17 da sua carta, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mesmo que a humanidade não reconheça, mesmo que a humanidade permaneça na sua arrogância e soberba, e isso obscureça a sua mente, mesmo que eles deem mais honra à criatura, ao Criador, mesmo que eles valorizem mais o seu intelecto do que a bênção divina, mesmo que os homens abusam
abusem ou distorçam aquilo que ele concedeu, que Deus nos concedeu, ou que utilizem para sua autodestruição, gerando corrupção, injustiça e violência, mesmo que os sábios desse mundo, no seu orgulho, digam que tudo isso é fruto do acaso, tudo isso é um acidente sem sentido, negando a ação divina e virando as costas para Deus, Deus, pelo seu amor, continua sustentando tudo e todos pela sua graça e nos chamando ao arrependimento. Conforme Jesus fala em Mateus 5, 44 e 45, no seu Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é a graça. Aliás, uma existência sem a graça de Deus é a própria definição do inferno. No aspecto soteriológico, a graça tornou possível a criação de um ser à imagem e semelhança de Deus, com liberdade, com livre-arbítrio, com poder de decisão e de escolha. Esta graça permite a nossa existência, de nós seres humanos, diante de um Deus santo, mesmo nós sendo rebeldes, desobedientes, imperfeitos, ingratos, pecadores. E esta graça permitiu a nossa redenção, a reconciliação com Deus, mesmo após estarmos mortos em delitos e em pecados. Porém, essa graça não é um substantivo abstrato, não é um sentimento de Deus para conosco apenas, não é apenas algo que é impalpável, não, intangível. Esta graça não é apenas uma ideia ou um ideal. Esta graça, ela foi materializada, ela é concreta, tem lugar no tempo e no espaço. Ela foi manifestada em Jesus. Jesus é a manifestação, a corporificação da graça de Deus. Podemos dizer que a graça é o encontro da justiça de Deus com sua misericórdia. A justiça que exige a condenação do pecado, a misericórdia de Deus que envolve a remissão, a redenção e a reconciliação do pecador. É um ato direto, consciente e espontâneo de Deus, sem participação humana, no que tange a constranger Deus a ser gracioso, a ser bondoso. Conforme Paulo ensina e nós lemos no texto áureo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós, não tem origem em nós, justamente para que o orgulho humano seja aniquilado. A graça, ela é imerecida, não é uma obrigação divina, não foi alguém com esforço e performance que fez, obrigou ou convenceu nosso Deus a ser gracioso. Não é uma recompensa, pagamento, devolução de ou por algo que tenhamos feito. Não éramos, tínhamos ou fizemos qualquer coisa para merecer o favor divino. Romanos 3, 10 a 12 nos diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Efésios 2, 1: e vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos 3, 23 e 24 complementa: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo. A única coisa que merecíamos era a condenação por nossa rebeldia e pecado, mas Deus, em sua soberania, decidiu ser gracioso para conosco. Salmo 103, os versículos 10 a 14, nos mostra muito bem isso. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado sobre a terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Isso é muito importante, porque muitos acham que têm direito diante de Deus,
que tem direitos no reino de Deus ou na igreja de Cristo. Porém, graça e direito são mutuamente excludentes. Graça não é direito adquirido. Se é graça, não pode ser direito. Se é direito, não é pela graça. Em um mundo em que todos exigem os seus direitos, lutam por ele, batalham, matam por ele, ofendem por ele, fazem guerra pelos seus direitos, querem acumular poder para garantir os seus direitos, a graça de Deus é uma loucura, é um escândalo. Romanos 11:6, Paulo nos diz bem isso. Mas se é por graça, já não é por obras, já não é por merecimento. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. O ponto 2 nos fala sobre a graça no contexto bíblico. Primeiro nos fala sobre a necessidade da graça. O ensino bíblico pode ser resumido nas seguintes expressões: a criação, a queda, a redenção e a restauração de todas as coisas. A queda é um fato histórico, um evento no tempo e no espaço. O ser humano, criado à imagem de Deus, à semelhança do Criador, gozando da comunhão e da presença divina, desfrutando de toda a criação de Deus e tendo autoridade sobre ela para cuidar, para zelar, foi atraído por a proposta de ser como Deus. Ele mesmo quis definir o que é certo e errado. Ele mesmo quis estabelecer o seu próprio caminho, ser autônomo, ser autorreferente. Exerceu sua liberdade, virando as costas para o seu Criador. Caiu em rebeldia, orgulho, medo, culpa, desgraça. Foi destituído da glória de Deus. Foi escravizado pelo pecado, condenado à morte espiritual, física e eterna, sujeito à justiça divina. A justiça divina precisa ser satisfeita, porque Deus é santo. O pecado e o pecador devem ser punidos. Porém, mesmo diante da queda, mesmo diante do justo juízo divino, Deus não abandona a humanidade. Deus exerce o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Assim Deus assume, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, a maldição do pecado sobre si. Porque o ser humano, preso, escravizado, moribundo, não tem qualquer condição de se libertar ou de se redimir. O fato já estava consumado. Então a graça se manifesta, conforme Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Também Isaías, muito conhecido de todos nós, 53, 4 e 6. Efésios 2, 4 e 7. Todos esses trechos bíblicos nos falam da graça de Deus. Né? E Isaías fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre o Messias a iniquidade de todos nós. Cada ser humano necessita da graça de Deus. Sem ela, ninguém pode se apresentar diante de Deus. Nenhum esforço humano pode pagar o preço pelo nosso pecado. Apenas o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apenas a graça revelada na obra do Calvário, nos permite chegar diante de Deus e ainda nos permite chegar como filhos, clamando Abba Pai. A extensão da graça. O apóstolo Paulo afirma, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 1 Timóteo 2,4, Paulo falando que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Romanos 11:32, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E como já lemos, Romanos 3:23 e 24, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo esse todos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Da mesma forma, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também os de todo mundo. A graça salvadora está disponível a todos, é estendida a todo ser humano neste planeta. Porém, apenas aqueles que creem na obra de Cristo terão os benefícios e os efeitos da graça. Apenas aqueles que reconhecem o seu pecado e humildemente, arrependimento, se aproximam diante de Deus. E nos aproximamos dele com a mão vazia, sem nenhum mérito, e com as mãos sujas, contaminadas pelo pecado, mas pela fé em Cristo, que morreu e ressuscitou,
somos por ele justificados. Paulo fala isso em Romanos 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entradas pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, ou seja, estamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No ponto 3 da lição, nos fala sobre a graça no contexto da reforma. Embora a salvação pela graça esteja explícita nas Escrituras, a doutrina da graça foi, conforme passando o tempo na história da igreja, ela foi corrompida, distorcida. Isso é fruto do orgulho e da arrogância humana. Também pelo desejo de poder, de controle, de manipulação de líderes religiosos que se diziam cristãos, principalmente depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Esta igreja foi institucionalizada, hierarquizada, e aos poucos as Escrituras e o Evangelho foram sendo deturpados por padrões humanos, por tradições e por interesses dos poderosos e do clero. Neste contexto, surgiram práticas totalmente estranhas ao cristianismo, à Bíblia, tal como penitências, compra e venda de indulgências, a doutrina do purgatório, a obediência aos sacramentos e práticas de obras de justiça, como forma de se obter ou garantir a salvação. Ou seja, a salvação, naquele contexto, naquele pensamento, voltou a ser meritória. Tínhamos que fazer por merecer, tínhamos que pagar o preço, e a doutrina da graça foi deixando de lado. Contudo, temos a restauração da doutrina da graça, através da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, que ingressou no monastério, em sua busca intensa por salvação. E nessa busca reencontrou as cartas de Paulo, Gálatas e Romanos, as quais estudou profundamente. E essa literatura, essas cartas, essa palavra de Deus mudou a sua vida. Ele afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a venda de indulgências por parte da Igreja Católica, contra o purgatório e contra a salvação baseada em méritos humanos, nesse pensamento de débito e crédito. Mas não é só isso que Lutero defendia. Ele defendia a salvação unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Ele defendia o livre exame das Escrituras, traduziu a Bíblia para o alemão. E esta obra foi considerada como a base do dialeto alemão atual. Defendia a alfabetização da população e o sacerdócio universal dos crentes. Com a Reforma Protestante, que se espalhou pela Europa, a doutrina da graça foi recuperada novamente. Atravessou os mares, chegou à América do Norte, também chegou aqui no Brasil, e hoje as igrejas evangélicas, elas desfrutam desse fruto produzido na Reforma Protestante e ainda pregam e anunciam que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Porém, vivemos um novo desafio no contexto contemporâneo, conforme o ponto 4. A graça está sendo barateada. Nos tempos atuais, temos um outro extremo no entendimento da graça. A graça tem sido banalizada. Muitas vezes, como dissemos no começo, tida como uma licença para pecar dada por um Deus que ama tanto que não se importa com o pecado. Não se importa com o que seus filhos fazem ou deixam de fazer. Eles distorcem o amor de Deus, transformando-o em afeto e paixão nos moldes humanos. Distorcem a graça de Deus, transformando em permissividade e conivência com o pecado. Sim, Deus é amor. E por ser amor, jamais aceitará que vivamos uma vida de pecado que nos leva à destruição. A vontade dele é que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo Jesus em nossa mente e atitudes, pois a graça nos libertou justamente do poder do pecado. Como, pois, viveremos ainda nele? Como Paulo diz, Gálatas 6, 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O valor da graça, embora os erros e fracassos humanos, inclusive dentro das igrejas,
Embora haja as idas e vindas do pêndulo das doutrinas humanas, ora para o extremo do legalismo e meritocracia para a salvação, ora para a banalização da graça, conduzido para uma vida sem compromisso, sem arrependimento e sem transformação, a eterna palavra de Deus, viva e eficaz, continua a mesma. Ela é imutável. Por isso, o valor da graça continua inalterável. O Evangelho não aceita penduricalhos. Acrescentar algo à obra de Cristo implica em subtrair o próprio Cristo. A salvação é pela graça. E esta graça foi nos dada através de um alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Não há mérito humano. Nada pode ser acrescentado. Cabe a nós crer. Cabe a nós, quando realmente somos impactados pela graça, quando nós realmente entendemos pela ação do Espírito Santo o que é a graça, quando os nossos olhos se abrem, quando nós despertamos do sono que nos aprisiona, não há outra ação senão cair de joelhos, dando graças a Deus, em gratidão no nosso coração e clamando a Deus: o que darei ao meu Senhor pelos benefícios que me tem feito? E através dessa graça constrangedora, nós nos colocamos diante de Deus para que essa mesma graça mude a nossa vida. Veja, querido, veja, meu irmão, a graça é exigente, e mais exigente que a lei, porque ela envolve o ato mais difícil para qualquer ser humano, que sem a ação do Espírito Santo é impossível, que só é possível através do poder do Evangelho. Este ato é negar-se a si mesmo, assumir a nossa culpa e aceitar o favor divino em humildade e gratidão. Salvação é apenas pela graça, mas aceitar a graça envolve deixar de lado a nossa soberba, o nosso orgulho, também deixar de lado o nosso vitimismo, deixar de lado o impulso de querer ser merecedor, deixar de lado a busca por direitos no reino dos céus, deixar de lado a competição. Reconhecer o pecado, reconhecer o nosso fracasso, reconhecer a nossa incapacidade de alcançarmos por nós mesmos a nossa redenção. Reconhecer a nossa culpa, o nosso egoísmo e a nossa rebeldia diante de Deus. E aceitar a oferta da salvação pela fé em Cristo, unicamente em Cristo. Enfim, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos as pisadas do Mestre. E esta mesma graça que salva não se satisfaz com a forma com que vivemos. A conversão é apenas início da nossa caminhada com a graça, porque esta mesma graça que nos salva também é a mesma graça que nos ensina a viver. Conforme Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E por fim, meus queridos, queria deixar um texto que está no livro O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão da época da Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, um trecho do seu livro: a graça barata é inimiga mortal da igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. A graça barata é a graça como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É a graça, deveria ser inesgotável tesouro da igreja, mas é distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, sem custo. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa, por outro lado, é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa
para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar, o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. Esta é a graça preciosa, porque chama o discipulado. É a graça por chamar o discipulado de Jesus Cristo. É a graça por custar a vida ao ser humano. É a graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado. E é a graça por justificar o pecador. A graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu Filho. Vocês foram comprados por bom preço. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou tão caro para Deus. Que essa graça preciosa inunde e transforme as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.